Bom dia a todos, bom dia Aline, feliz sábado. Estamos com mais um Chá das Alines na nossa série de vendas e crescimento e hoje o nosso tema é Pare de esperar o cliente. Line, que tema, hein, que você vai estar trazendo hoje? É isso aí, Aline. Bom dia para você também. Bom dia para vocês que estão aqui com a gente nesse sabadão, né? Fazendo um devocional com a gente. Eu quero dizer que é muito bom ter cada um de vocês aqui, tá bom? E olha, como a Aline falou, né? A gente está aqui no chá das Alines. Já estou aqui com o meu chá. A Aline está ali com o chá dela. E a gente pega o seu chá também, né? O seu chá, o seu café, para poder fazer esse devocional com a gente. É isso, Aline. Hoje a gente vai estar falando sobre pare de esperar o cliente, né? Pô, eu tô vendo que você está segurando seu chá aí, Aline. Qual o sabor do seu chá, né? Estou tomando um chazinho de manga, Aline, de frutas são os meus preferidos. E o seu? Ai, que delícia! Eu tô aqui com um chá de peppermint. Da minha última compra, eu esqueci de comprar mais chás. Então, eu só tenho peppermint ou então chá que faz dormir, camomila. Entendeu? Então, vai ter que ser o peppermint mesmo. Eu também tenho aquele black tea, né? Mas ele deixa a gente muito acelerado. Eu tomei um café hoje. Então, Ah, vou aqui no peppermint mesmo, cafeína free. Já tô aqui ligada no 220. Já tô não. aqui no 220, Aline. Não, maravilha. Line, antes de você entrar no nosso tema, eu gostaria, né, de você que está assistindo ao vivo, gravado, né, clica no canal, segue, né, subscribe, clica no sininho para você estar recebendo não só os vídeos do Chá das Alines, quanto os aulões que a gente sobe aqui toda segunda-feira, às 8h30 da noite, horário de Nova York. Então, esteja sintonizado aqui com o canal, né? Que aí vocês vão estar recebendo tudo e não vão estar perdendo nenhum conteúdo. É verdade, Aline. Quem está aqui com a gente pode colocar aqui, olha, estou aqui. Pode dar um sinal de vida aí nos comentários, dá um like também no nosso vídeo, tá? Porque quanto mais likes, né, o YouTube vai entregando esse conteúdo aqui para mais pessoas, vai chamando mais pessoas, né? E todo sábado a gente está aqui, tá? Todo sábado, mesmo horário, 9 horas. E Aline, hoje o tema, né, é esse: pare de esperar o cliente. Deus não nos chamou para passividade, né? A fé sem obras, ela é morta. Não adianta ficar aí orando, profetizando na empresa. Minha empresa vai crescer, né? Eu declaro que a minha empresa vai crescer se não fizer nada. Oração, uma vez eu ouvi um pastor falando que oração, se a gente tira a palavra ação, fica só assim, ó, ó, e vai ficar só no ó e nada vai acontecer, né? Então, assim, nós temos que ser ativos, né? Nós temos que ir para frente. Atividade, movimento. Tudo nessa terra está em movimento. É uma coisa que eu sempre gosto de falar, porque até a pedra que parece que está parada, ela não está parada. Lá dentro tem prótons, tem elétrons que estão em movimento. Então, assim, ficar parado é você ir contra a ação da natureza. Porque a natureza ela se move naturalmente. Se você está parado, você está indo contra, você está causando resistência àquilo que era para acontecer, àquilo que era para mover. E é por isso que hoje a gente vai estar falando sobre esse tema, né? Parar de esperar o cliente. A gente não fica passivo ali esperando, mas a gente vai em frente, a gente vai atrás. Ali eu estava escutando antes de ontem, eu estava escutando uma aula ao vivo do Flávio Augusto. Eu abri o YouTube ali e eu vi que ele estava dando uma aula sobre vendas. E ele falou isso, ele falou assim que no ramo dele, que são escolas de inglês, que tem muitas pessoas dando cotovelada um no outro, porque fica esperando aquele aluno que já está procurando o curso. Então, chega uma época do ano, tem gente que já está procurando o curso aqui, ali, tá vendo onde que tem um preço melhor. E a empresa, a escola, né, que fica ali só esperando aquele aluno vir, ela acaba dando cotovelada em outras escolas, fica ali naquele movimento. E o ideal, ele fala que é ir atrás, né? Que é criar um programa de indicação, alguma coisa para ir atrás. Então, assim, indicação ativa mesmo, né? A gente ser ativo ali na captação de cliente. E hoje a gente vai estar falando sobre o que a palavra de Deus
fala sobre isso. O que a palavra de Deus nos ensina a respeito de captar clientes, né? A respeito de vender. E eu coloquei aqui alguns versículos de Provérbios, né? Provérbios foi escrito por Salomão, que é o homem, né, mais sábio, mais rico que existiu. E eu coloquei aqui dois versículos separados que a gente vai estar lendo, que é Provérbios 10:4 e o Provérbios 22:29. Aline, você pode ler aí para gente? Claro, Eline. Então vamos lá, no Provérbio 10:4, primeiro. As mãos preguiçosas aborrecem o homem, mas as mãos diligentes lhe trazem riqueza. E Provérbios 22:29 fala: Você já observou um homem habilidoso em sua obra? Ele será posto diante dos reis, não permanecerá entre as baixas posição. Uau! Aline, muito obrigada. Olha o que Salomão está falando. Salomão está falando, ele está colocando a pessoa que age sendo a pessoa diligente, né? Quem não age é o preguiçoso, mas quem age, né? A mão diligente, a mão que está agindo, a mão que está trabalhando, essa sim prospera, né? A mão que é diligente, que trabalha, ela não vai ficar em posição baixa. Ela vai estar na posição alta, posição de reis. Tem algumas versões que falam que vai estar na presença de reis. Por quê? Porque é diligente. Então, Salomão, ele está ensinando para a gente aqui com clareza que quem é diligente, né, quem trabalha ali de verdade, essa pessoa prospera, essa pessoa se destaca, essa pessoa ela cresce. Mas o que é, né, ser diligente? Ser diligente não é apenas trabalhar muito, mas é trabalhar com estratégia, é trabalhar com constância, é trabalhar com propósito, é a gente levantar todo dia com foco, né, com meta. Eu tenho essa meta para alcançar, eu tenho esse número de clientes aqui que eu quero alcançar. Outro dia eu estava dando aula numa mentoria e aí eu falei isso para eles, né? Falei, olha, tem que ter meta. Quantos clientes que vocês... Eu estava falando sobre orçamento, fazer o planejamento do próximo mês. E eu falei assim, então, quanto que vai entrar de dinheiro que você já tem de clientes, mais quantos clientes novos que vão entrar nesse próximo mês agora? Quantos clientes vão entrar? Já tem que pensar quanto, tem que ter essa meta, né? Porque se você não tem meta, você não vai para lugar nenhum, vai ficar com aqueles que você já está recebendo deles. Mas a gente sempre tem que estar pensando em crescer. Então tem que ter estratégia, constância, propósito, foco, né? Mesmo quando a gente não tem vontade. Por quê? Né? A gente tem, muitas vezes, né? A gente, não vou falar aqui no próximo ponto, mas a nossa natureza não é aquela natureza de estar fazendo, né? A nossa natureza quer ficar descansada. Então, mesmo quando a gente não tem vontade, Aline, a gente tem que ir atrás, a gente tem que fazer aquela ligação, a gente tem que mandar aquela mensagem, tem que bater na porta, mesmo depois da gente estar ouvindo muito não. Então, assim, tem que ir para frente, tem que fazer, né? Exato, exato, Aline, porque a gente não tem o entendimento, né? Quando a gente começa na área da limpeza, aqui a gente chega num país estranho, não fala o idioma, começa a fazer o que o outro está fazendo. Mas quando a gente começa a entender o que é posicionar uma empresa, a investir numa marca, criar processos, né? A venda tem que ser ativa, porque senão a empresa não vai para frente, né? Não escala. A gente está mal acostumado com uma indicação que a gente não tem o menor controle. Isso aí. Então, você que está aqui com a gente, escreve aqui nos comentários como que está sendo o seu movimento, né? Você está realmente se movimentando ativamente ou você está na passividade, esperando o cliente vir, esperando o seu cliente indicar na hora que ele quiser indicar, na hora que alguém perguntar para ele, né? Hoje a gente está aqui para chamar a sua atenção para que você possa ser o protagonista da sua história, né? Você fazer acontecer e não esperar somente quando as coisas acontecem para você, tá? Então, aqui, olha, vamos para o primeiro ponto, que a primeira coisa para você, né, que quando a gente pensa em parar de esperar o cliente, a primeira coisa que a gente tem que atentar é que a gente tem que desenvolver essa diligência que o Salomão está ensinando para a gente aqui nesses dois versículos, né? Aline, eu estava lendo um livro, né? E eu gostaria, depois eu vou colocar nos comentários aqui, porque é um livro que eu estou gostando muito, e ele se chama Salomão, o homem mais rico que existiu. É o livro do Stephen Scott. E ele ensina ali no capítulo 2 ali do livro que ser diligente não é natural do ser humano. A nossa carne, né, ela quer
descanso, ela quer gratificação imediata. Eu quero coisas que eu vou ter o resultado agora, que eu vou sentir o prazer agora, né? É por isso que é muito melhor a gente ficar aqui, pegar o telefone e ficar ali no Reels por 1, 2 horas, do que Uhum. pegar um livro que é um conteúdo para aprender, para a gente ficar ali aprendendo, né? Então, assim, porque a nossa mente ela quer isso, né? Traz muito mais gratificação, né? Acho que é dopamina, né? Que a gente fica com Isso. dopamina, aquela gratificação ali de você ficar ali passando a imagem da tela do que você ficar concentrado lendo. E cada dia que a gente fica mais voltado para Reels, para esses conteúdos que são rápidos, né? Que você passa rápido, a mente da gente se acostuma tanto com coisas rápidas que você perde o hábito de concentrar. Quando você está lendo um livro, você tem que concentrar no conteúdo, você tem que ficar ali muito tempo concentrando. E quando você está muito voltado, né, muito agarrado ali em redes sociais, e fica vendo um conteúdo após o outro e passando ali a tela rápido, a sua mente vai perdendo isso. E aí vai dificultando o seu aprendizado. É por isso que hoje tantas pessoas têm déficit de atenção. Né? Na escola, hoje, os professores eles falam que antigamente a criança ficava brincando com a mesma atividade por muito tempo. Hoje tem que ficar trocando rápido, porque as crianças estão tão ligadas com o eletrônico e é tanta informação assim rápida que a mente dela já não consegue mais ficar muito tempo em um lugar. Por isso, Aline, é importante a gente fazer o nosso devocional, né? É por isso que é importante a gente estar aqui, não apenas no sábado, né? A gente está aqui, nós estamos aqui juntos no sábado, fazendo o Chá das Alines, que é um devocional para o empreendedor, né? Com princípios bíblicos. Mas é importante a gente ter isso todos os dias, porque você tendo esse momento com Deus todos os dias, vai forçar a sua mente a concentrar na palavra de Deus. Por isso que a Bíblia fala que a gente não deve somente ler, é ler e meditar. Meditar e você ficar um tempo pensando naquilo que está escrito. Então, assim, buscar diligência, né, Aline? É isso. É a gente buscar trabalhar com foco naquilo que a gente vai fazer. Isso, Aline, isso é tão sério que a gente não se dá conta quando a gente está alienado, né? O que que é alienado? É você estar completamente disperso, distraído no piloto automático. E muitas pessoas, eu já tive esses momentos na minha vida de só trabalhar, trabalhar, trabalhar mais, né? Não ter a diligência de, né, criar estratégias, de aprender a fazer algo diferente, de entender que o que eu estou fazendo não está funcionando. Então, se eu fizer mais, menos ainda vai estar funcionando, né? Então, as pessoas vivem ali naquela rodinha de hamster e eu incluído, viu, gente? Eu não tô zero julgamento aqui. A gente está trazendo a clareza, algo para você virar essa chavinha. Porque em momentos da minha vida eu já tive esses momentos alienados, momentos de estar no piloto automático, acordar, não ter uma meta, só ir lá trabalhar final de semana, só quer descansar, ou então uma festinha, uma reunião, uma diversão muito rasa e depois trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então, é uma alienação. Né? Tem um livro bem interessante também, Aline, que fala sobre isso, sobre essa alienação, que é o mais esperto que o diabo. Então, é isso, é de você atentar, né, para onde você está nesse automático, o que está te distraindo, o que está tirando a tua atenção, o que está te prevenindo a desenvolver essa diligência, né? É muito, muito sério isso. É isso aí, Aline. E é importante a gente perceber isso, igual você falou. Eu não me tiro, eu também não me tiro. Tem às vezes também eu me pego ali, a gente está ali, tipo, né, não é nem concentrada a palavra, né? Mas a gente está ali anestesiado, né? Isso. Tá ali anestesiado, passando, tem hora que eu me pego também falo, gente, é melhor ler um livro do que eu ficar aqui, né? Deixa eu ver o YouTube aí. Agora sempre quando eu fico agarrada assim, eu falo, não, deixa eu ver um vídeo para aprender alguma coisa ali. Então, eu prefiro tô trocando, né, para assistir algum conteúdo ali no YouTube. Então, assim, é isso que o Steven Scatta, ele fala no livro dele, né, que a nossa mente, ela procura isso, né, e a gente tem que aprender a vencer isso, porque a nossa mente, o nosso corpo quer evitar o esforço, ele quer evitar gastar energia. Mas Salomão, ele mostra, né, que o sucesso, ele vem
de aprender a vencer essa inclinação, que é a inclinação da natureza humana, né? A natureza humana está inclinada para isso, para ficar parado, para não gastar energia para aprender, para fazer o que tem que ser feito. Mas nós temos que vencer essa inclinação para construir essa mentalidade de consistência. Naturalmente, Aline, eu não quero ficar entrando em contato com os leads que vieram até mim e ter que fazer isso, ter que sentar ali para poder fazer aquela reunião estratégica e colocar todas as diretrizes da reunião estratégica em prática. Isso aí é uma coisa que meu corpo não quer fazer. E muitas vezes nós temos que nos forçar a fazer, mesmo sem vontade, nos forçar a fazer. Isso aí é construir essa mentalidade de consistência, né? Então, assim, ser diligente é a gente acordar para a realidade, porque a gente está num sono aí, né? Está embriagado no sono e a gente tem que acordar para essa realidade, né? Então, Salomão, ele fala assim, ó, até quando dormirás, ó preguiçoso? Então, assim, a gente está dormindo, né? Não quer dizer dormir na nossa cama à noite, mas durante o dia dormindo, porque a gente não está fazendo o que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que assumir as rédeas da nossa história, né? Das atitudes e do uso que a gente faz com o nosso tempo. E eu gostaria, nesse momento, de perguntar, fazer uma pergunta aqui para reflexão para vocês que estão aqui com a gente, né? O que que você precisa fazer para captar mais clientes? Né? Esse episódio aqui, né? Esse dia, esse devocional aqui de hoje, ele está falando sobre isso, né? Sobre parar de esperar o cliente. Então, o que que você precisa fazer para você poder captar mais clientes, né? Para que nesse próximo mês você tenha um faturamento maior aí na sua empresa, para que você possa andar com esses empresários que estão faturando 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, porque foi isso que Salomão falou no texto que a gente leu aqui no começo, né? A gente vai andar diante de reis, diante de quem está reinando. Então, quem está reinando no mercado de cleaning? O que que você tem que fazer para você estar ali também reinando ali com essas pessoas, para estar nesse outro patamar, né? E aí, né, Aline, a gente vai para o nosso segundo ponto, porque a gente começou aqui trabalhando com mentalidade, né? A gente está trabalhando com a nossa mentalidade, porque em primeiro lugar, gente, antes de técnica, técnica é importante. Mas antes de técnica, de estratégia, é mentalidade. Se você não tiver a diligência para fazer, né, a disciplina, a constância, não vai adiantar entregar as técnicas. Então, assim, trabalhamos com a mentalidade primeiro, agora a gente vai com as técnicas, tá? E aí, o ponto 2, Aline, a gente vai falar sobre semear em todos os lugares. Aline, lê pra gente aí o que que Salomão escreveu lá em Eclesiastes 11, versículo 6. Uau. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Uau! Bem, a gente não sabe o que que vai prosperar, né? O que que adianta ali na pessoa fazer uma coisa? Ah, eu fiz uma ação. Se essa ação der errado, é uma coisa de não ter feito nada. Então, o que que Salomão está ensinando? Você não faz uma ação só. Você faz várias ações, porque você não sabe qual que vai prosperar. Qual é a semente que vai germinar? A gente não planta uma sementinha, né? Eu nunca plantei muita coisa, mas eu já plantei tomate, né? Quem não teve aquela hortinha pequenininha assim naquele vaso mesmo, né? A gente compra aquele vasinho ali lá em Canérica, a gente fazia muito isso, porque era pouco tempo o verão e tomate cresce rápido, né? Então, quando começava o verão ali, a gente comprava aquele vaso, né? Comprava uma terra e comprava um pacotinho de semente. Eu não plantava uma semente, né? A gente planta várias, porque vai que uma fica ali em cima da terra, o passarinho vem e come. Né? A gente tem que plantar várias. Então, assim, não é uma ação que a gente vai fazer, né? Então, isso aqui está falando de prospecção ativa, não é? A gente vai fazer ação, mas não é uma ligação, não é uma mensagem, né? O Conrado Adolfo, ele ensina, né, que é um especialista em vendas, que a nossa venda começa quando a pessoa fala não. Então, não é um não que você vai tomar, né? São vários nãos. E tem que fazer várias ações. E eu trouxe aqui, Aline, algumas ações, né? Porque a gente não vai ficar aqui também só na mentalidade, a gente vai ficar na ação. Então, você que está aqui com a gente, se ainda não pegou, né?
Pega o seu papel e caneta para você anotar, porque nós temos aqui várias ações para você poder fazer, porque uma delas vai prosperar, ou alguma delas vai prosperar. Então, a gente vai aqui citar algumas ações para fazer a prospecção ativa. Aline, fala para a gente aí quais algumas ações, né? A gente colocou aqui 7, número de Deus, perfeição. Vamos aqui falar as ações que a gente pode fazer para poder aumentar aí esse número de clientes. Aline, antes de entrar nesses pontos, e é uma coisa que a gente precisa, né, entender esse ponto 2 que você trouxe, porque olha as grandes marcas, né, elas estão na nossa cara o tempo inteiro. Olha como o algoritmo dos telefones estão funcionando hoje em dia. A gente conversa sobre um tema, tá a propaganda na nossa frente. E a gente não pode achar que o cliente vai bater na nossa porta, né? Aqui, no primeiro ponto, a gente vai trazer cold calls e e-mails personalizados. Isso é principalmente quem gostaria de prospectar a limpeza comercial, né? Uma limpeza de clínica, de academia, é um approach, né? Uma pegada diferente com o cliente, né? Você não vai estar parado ali, uma pessoa dona de uma academia vai lhe chamar você. Então, é você que se apresenta, você que vai atrás do cliente, literalmente. E tem todo um script, né? Que você tem que se preparar, você tem que entender o nicho que você quer atuar, porque o residencial tem nichos residenciais, mas o comercial é um leque muito maior. Então, você não pode simplesmente colocar na sua website, no seu Instagram, que você faz limpeza comercial. Procure um nicho, procure se especializar e melhorar em captar clientes desse nicho. Melhorou, quer algo diferente? Já provou, já viu o que funciona ali? Replica. Né? Não adianta a gente fazer tudo de qualquer jeito uma vez e achar que a semente vai frutificar, né? Então, esse cold calls, que é ligação fria, né? A prospecção do cliente e e-mails personalizados é muito poderoso para esse tipo de limpeza. O ponto 2, a gente está trazendo aqui door to door, a panfletagem local, né? Aquele door hanger, ou então você fazer postcards e mandar pelo correio. E é outra coisa que as pessoas às vezes falam assim: isso não funciona, já testei. Por quê? E eu vejo, e é sempre a mesma história. A pessoa fala: eu imprimi 1.000, não tive resultado nenhum. Por quê? A pessoa imprime 1.000 door hangers, né? Que é aquele papelzinho que a gente engancha ali na porta do cliente e distribui em 1.000 casas. Aí fala assim, uau, 1.000 casas, não veio nenhuma. Mas a gente tem que entender que a sementinha foi plantada uma vez em uma casa, naquela casa. Então, a porcentagem, né, a probabilidade do cliente pegar de uma vez e ligar e te chamar, contratar, fazer pelo menos um walkthrough é muito pequena, porque olha os cupons que você recebe pelo correio. Quantas vezes você recebe a mesma coisa? Olha as aplicações de cartão de crédito, tanto que a gente recebe aquilo ali. Então, você não pode achar que com uma ação, um door hanger, você já vai converter aquele cliente. Seria uma expectativa, um ROI de 100%. Né? Você fazer uma ação, receber o cliente. E, né, no marketing isso não existe. A gente tem que entender, né, como que a gente faz a ação. Qual seria uma opção mais inteligente, mais estratégia? Você pegar os 1.000 door hangers e distribuir em 50 casas, 2 vezes na semana, uma vez na semana, em 50 casas, que aí você vai ter uma ação repetitiva naquela casa e uma probabilidade muito maior do cliente. Esse aqui já é a segunda vez que está aqui, ou já a terceira vez. O dia que ele estiver bravo lá com a equipe que está cuidando da casa dele, vou testar isso aqui. Ou então está lá desesperado, fica adiando, contratar uma empresa de limpeza, vou testar isso aqui, que está na minha cara o tempo inteiro. Né? Então, a estratégia é fundamental. O ponto 3, parcerias e networking. Uau, isso dispensa-se comentários. Né? Você pode fazer networking com corretores de imóveis, donos de empresas que têm serviços, né, para homeowners em geral, né, que é prestador de serviço landscape, pintura,
remodeling, né, construção. Então, você pode fazer essas parcerias de diferentes formas. Existem também grupos, né, de empresários, grupos de BNI, que são pessoas de vários setores, né, do mercado ali, fazendo esse network, se indicando entre si. Então, é muito poderoso. Eu fiz esse final de semana, Aline, foi bem interessante. Eu fiz uma participação num photoshoot do Seahawks, que é o time de futebol americano aqui de Seattle. Foi, assim, completamente fora da minha zona de conforto, mas eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa diferente para testar. Se eu não testo, eu não sei. Foi bem interessante e vamos ver o resultado. Foi bem legal. O que mais que a gente tem aqui? Programa de indicação ativo, né? A indicação é muito poderosa, mas se você não tem um programa de indicação ativo dentro da sua empresa, você vai estar esperando o cliente te indicar. E aí você tem zero controle do volume da sua venda, né? Não tem como você colocar metas, como a Aline falou, e falar assim, quantos clientes eu quero no mês? O que eu tenho que fazer? Quais são as ações, estratégias? O que eu vou fazer? Parceria, panfletagem, programa de indicação. Então, tem que ser tudo medido. Né? Que mais? Eventos e ações comunitárias, tá participando na comunidade, né? E muitas coisas, muitas vezes você não é só algo que vai te trazer diretamente um lucro imediato, mas é algo que vai te enriquecer o teu conhecimento da tua empresa, da tua marca. Você está participando, né, de eventos na tua comunidade, está participando de uma parceria com a sua igreja local, ajudando a comunidade, né? Giving back, isso é muito forte aqui né, nos Estados Unidos. Então, é importante você não vai fazer algo, né, ajudar só para ter isso de volta, mas é um complemento, né, nesse teu ciclo, né, de você ganhar e dar e receber, né, digamos assim. Então, tudo isso fortalece a tua empresa. Presença online, aí isso dispensa-se comentários, porque quem não está no online, qualquer tipo de serviço, né, vai ficar para trás, está ficando para trás. As pessoas não entendem por que a gente precisa estar no online. Não é porque o cliente vai procurar você necessariamente no Facebook, Instagram. Sim, pode acontecer. Mas o cliente, quando você se posiciona no mercado, que você vai entrar com anúncios pagos, você vai chegar a pessoas que não te conhecem. Já não é aquela recomendação do teu cliente. Quando a gente recebe uma recomendação do cliente, aquele possível cliente já quer você. Ele não vai estar preocupado se você está posicionado no mercado ou não. Mas se um cliente vê um anúncio da tua empresa, ele vai querer conhecer a tua empresa. E onde que ele vai conhecer a tua empresa? Se você não tem num prédio físico, você não tem uma prateleira ali de produto, ele vai buscar você online. No seu Google, ele vai ver o seu respaldo ali no Google. Tem o site aquele BBB, né, que é um site que ele respalda, né, a autenticidade, a qualidade, o posicionamento da empresa no mercado. Tem as mídias sociais, que ela vai humanizar ali a sua empresa. Então, todas essas estratégias de posicionamento online são importantes, né, para você ser conhecido para um possível cliente que nunca ouviu falar de você. Então, tudo isso é uma combinação que a gente precisa estar exercitando no dia a dia, é algo que tem que estar na nossa rotina, não é algo que vai fluir, como a Aline falou, você vai acordar o dia de manhã, né? Você quer descansar, você quer tomar um café, né? Fazer o seu devocional ali com calma e levar o dia tranquilamente. Mas se a gente tem metas, a gente tem uma visão para a nossa empresa, a gente tem que debulhar essa visão em pequenas ações, e são ações diárias, que a gente coloca meia hora para você fazer uma dessas ações, numa determinada segunda-feira, numa terça, o que você vai fazer? Né? Cuidar do marketing geral da sua empresa e medir tudo isso. Você tem que anotar, né? De preferência numa planilha automatizada que vai diminuir o seu trabalho. Mas se você não fala assim, Aline, nunca abri uma planilha, anota quantos door hangers quanto que custou
a arte, né, para produzir esse door hanger, a impressão, quantos você distribuiu e aguarda o retorno e anota o retorno para você saber se aquela ação de door hanger está funcionando. Como a Aline falou aqui no ponto 1, no ponto 2, a questão da semente. Você tem que saber qual a sementinha que vai estar funcionando, que vai estar germinando, para você depositar mais energia nessa sementinha. É isso, Aline. Ficou só faltando só o pedido de reviews, né? Ah, sim, sim, pulei aqui. Antes pedir os reviews, né? Primeiro, ver se o cliente está satisfeito, né? Então, a gente sempre pede reviews quando o cliente está satisfeito. Então, primeiro ponto, ver se o cliente está satisfeito, se ele está feliz, se ele te elogiou por alguma coisa. Aí, nessa hora, você pede o review ali para o seu Google My Business. Você pode pedir também para eles fazerem ali, colocarem algum texto sobre você no Nextdoor, né? Naquele, acho que chama Nextdoor, no Nextdoor, ou na comunidade do Facebook, né? Tem muitos americanos que eles fazem parte de grupos de Facebook. Então, se ele colocar ali sobre o seu trabalho ali dentro, ele indicando você, você também tem uma chance muito grande de captar clientes. Então, sempre lembrando aí dos reviews também, que eles são muito importantes. E lembrando que Fundamentais. dê um review aqui pra gente, né? Aqui nos comentários, A vai gente precisa saber, né? O que você está achando da comunidade das Alines? É muito importante. Isso aí, então fala aqui pra gente nos comentários, pode falar também ali pra gente no nosso Instagram, nos nossos canais, né? Entra ali e dê o seu review também, o seu bom review, tá? Se for ruim, você manda Manda no privado, né, Aline? privado, né? Mas se for bom, coloca lá, tô brincando, gente, coloca lá o seu review pra gente. Então, Aline, a prospecção ativa é buscar o cliente onde que ele tá e não ficar esperando, né? E a palavra de Deus nos ensina a ser ativos, né? Jesus, ele ia onde as pessoas estavam, né? Então, onde ele queria não captar clientes, mas, né, captar ali pessoas para salvar, para curar, ele ia onde as pessoas estavam, né? E quando ele deu o ID, ele falou, né? Vai por todos os lugares. Então, assim, todo lugar que você puder ir para poder estar ajudando pessoas, para poder estar crescendo o seu negócio, vá nesse lugar, tá? E Aline, eu não sei se você tem mais algum ponto aqui para colocar, mas a gente vai estar passando para o final aqui para estar orando com vocês aqui e encerrando esse devocional. Você quer colocar mais algum ponto? Aí não, a gente já pode passar para a oração. Aline, tem muitas coisas que a gente pode fazer uma prospecção ativa e eu queria estar lembrando, trazendo isso. Acho que a gente vai trazer isso aqui pela primeira vez. Acho que a gente já comentou nas nossas lives, mas a gente está planejando o próximo workshop e o tema vai ser sobre vendas. Então, vai ser algo bem dinâmico, bem prático, vai ser algo que vai desenvolver a tua mentalidade e te dar um prato cheio de estratégias, mas a gente vai criar coisas lá na script, vai criar todos os movimentos juntos lá, o que você vai fazer, o que vai testar, planilhas para você medir, né, o que está funcionando, o que não está. Então, esse workshop vai ser melhor do que os outros, eu tenho certeza, né, Lili? Com certeza, a gente sempre, quando a gente faz, o segundo foi o melhor que o primeiro, o terceiro agora vai ser melhor do que o segundo e o que o primeiro, não porque os outros eram ruins, não, mas é porque a gente sempre está procurando melhorar, sempre está buscando ouvir, né, o que as pessoas ali estão participando, estão falando, e sempre subir a régua ali, porque a gente tem que estar sempre melhorando mesmo, sempre entregando algo melhor, e é assim, né? A nossa versão de hoje tem que ser melhor que a versão de ontem. Então, tudo que a gente cria, a gente faz isso, uma versão sempre melhor daquela versão que a gente tinha. Aline, a gente vai estar então agora orando, né? Nós vamos orar por você para que você possa, para que quebrar, né, toda preguiça, toda falta de constância, toda falta de disciplina, toda passividade, para que você possa nesse sábado aí estar já aproveitando, né, que está descansando e meditando também no que você vai fazer na próxima semana para você captar clientes, né? Então, assim, tem um mês inteiro aí pela frente e é importante você estar pensando nisso, colocando uma meta e indo em frente, fazendo o que tem que fazer. Ser diligente é isso, é você fazer o que tem que fazer para você poder alcançar o alvo que você quer alcançar. Então, Aline, vamos estar orando aqui nesse momento?
Pai, eu Vamos quero sim. te agradecer nessa hora por esse momento, por esse devocional, por esse sábado, pela palavra que o Senhor colocou no nosso coração para trazer aqui para os teus filhos, meu Pai. A tua palavra nos ensina a sermos ativos, a ir para frente, a colocar movimento, porque sempre quando nós colocamos movimento, o Senhor traz o resultado. Quando nós paramos o processo, o resultado não vem. Mas quando a gente coloca o processo em movimento, com certeza o resultado vem. E principalmente se nós colocamos esse movimento com a ajuda de pessoas que sabem onde nós devemos chegar. E eu oro, Pai, para que cada um que esteja aqui com a gente, que possa estar buscando esse caminho, buscando ajuda, buscando crescer, buscando estar em movimento, buscando diligência, para que nós possamos crescer e ajudar mais pessoas, porque a tua palavra mesmo nos ensina que nós estamos aqui para ajudar uns aos outros e que nós possamos ajudar com aquilo que nós fazemos de melhor, com as nossas empresas, com nossos dons e com os nossos talentos. Muito obrigada por tudo, muito obrigada por esse final de semana e eu quero mais uma vez agradecer a cada um de vocês que estão aqui, né, pela presença de vocês aqui e eu vejo vocês no próximo sábado às 9 horas. Tchauzinho, tchau Aline, até o próximo sábado. Tchau, Aline.